Estamos chegando ao final do nosso jejum e eu desejo ardentemente no meu coração que você esteja sendo abençoado e abençoada com este tema de hoje. Afinal de contas, não há necessidade de ser nenhum expert para poder perceber que nós, como um corpo de Cristo, necessitamos viver esse ideal da união. E assim estaremos cumprindo de forma prática a oração sacerdotal que Cristo fez por mim e por você. Eu convido você a mandar o seu pedido de oração. Eu e os guardiões estaremos orando por você ainda essa semana, até a nossa próxima quarta-feira, onde estaremos juntos no nosso jejum e oração, tá bom? Veja o que diz esse texto, e ele encerra com chave de ouro o pensamento de hoje. Afinal de contas, quando nós olhamos para Cristo, quando olhamos para o ministério dele, quando olhamos para tudo que ele desenvolveu nos seus discípulos, é de ficar realmente espantado. Homens que eram tão diferentes, que tinham naturezas, que tinham caráter e personalidades diferentes, como por exemplo, João era conhecido como o filho do trovão, ele e o seu irmão. Pedro era alguém impetuoso. E assim, cada um dos discípulos tinha características positivas e também características negativas. No entanto, nós olhamos que em determinado momento da experiência deles com Cristo, permitindo que o Espírito Santo estivesse ali trabalhando no coração deles, nós vemos então o relato da transformação do caráter daqueles homens. E eu louvo a Deus por isso, porque Deus escolheu pessoas limitadas, pessoas defeituosas, para mostrar que, mesmo com os defeitos que você e eu adquirimos por consequência do pecado, se permitirmos o seu Espírito agir em nós, e se o nosso desejo ardente for a semelhança com Cristo, a união entre os irmãos é possível. Amém? A união entre os irmãos é possível. E aí, então, essa união dará vazão a tudo aquilo que nós já estudamos aqui de forma muito breve, de forma muito sucinta no nosso jejum de hoje, porque os desdobramentos disso são muito maiores do que esses que estão relatados aqui. Não que esses não sejam importantes, mas é porque o tempo não nos permite discorrer sobre todos. Agora, para fechar, eu quero ler com você aqui esse nosso texto, porque ele nos ensina mais um pouquinho e reforça a ideia do nosso áudio anterior. Existem, por natureza, diferenças de caráter, mas nossa unidade depende do grau de nossa submissão à transformadora influência do Espírito de Deus. Amados, nós poderíamos, no nosso jejum de hoje, ter trabalhado apenas esse texto. E ainda assim nós teríamos conteúdo de sobra para poder refletir. Muitas vezes as pessoas, de forma equivocada, acreditam que não há necessidade de desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. Muitas vezes nós deixamos o nosso Deus Espírito Santo na prateleira. Na prateleira, onde a gente simplesmente quer acessá-lo quando nós bem entendemos que é possível. Ou nós até imaginamos que pelo fato de já termos sido batizados, de estarmos frequentando a igreja, já temos a plenitude do Espírito e não há necessidade de mais nada. Que visão equivocada essa que muitas vezes nós desenvolvemos. Aqui diz que as diferenças de caráter que você tem com as pessoas da sua igreja, com as pessoas com quem você ainda vai se relacionar, a unidade disso aí vai depender do quanto você e essas pessoas são submissas à influência transformadora do Espírito. E é por isso que nós precisamos caminhar nesta direção. É por isso que o batismo diário do Espírito ele precisa trazer sobre nós a modelagem do caráter. Não foi isso que falamos no áudio passado? A modelagem do Espírito na nossa vida ela é necessária. Quando assim o fizermos, quando assim vivermos todos juntos nesta mesma direção, a unidade será novamente um emblema
poderoso em favor do sacrifício que Cristo fez por cada um de nós. O restante do texto diz que pela graça de Cristo, algumas pessoas possuem preciosos traços de caráter, disposição bondosa e alegre, mas suas próprias repreensões são impregnadas de ternura, pois o Espírito de Cristo parece ser nelas manifesto. O poder de sua graça moldará e afeiçoará o caráter segundo o modelo divino, renovando-o em brandura e beleza, em conformidade com sua bendita imagem. Eu e você podemos dizer glória a Deus nas alturas por essa obra maravilhosa que o seu Espírito está disposto a realizar em cada um de nós. Quando trabalhamos esse tema, algumas afirmações elas acabam ficando evidentes em nossa mente. Por exemplo, a grande questão, muitas vezes, que as pessoas defendem um ponto de vista para que elas sejam desunidas na igreja, é o aspecto delas serem diferentes. Alguns pensam assim, alguns falam assim, né? Não, eu penso de forma diferente e não tem problema nenhum eu ser contra aquilo que você está querendo. Mas, amados, o problema aqui não é você pensar diferente de mim. O problema aqui não é você pensar diferente das pessoas, do seu pastor, do ancião ou do líder dos outros departamentos da igreja ou qualquer outro irmão. Porque assim, vimos que o nosso caráter é diferente, a nossa personalidade é diferente. A grande questão é, eu penso diferente de você, assim como você pensa diferente de mim. Mas será que o Espírito Santo, eu estou dando espaço para que ele molde o meu caráter, assim como você também está moldando o seu, para que mesmo pensando de forma diferente, tenhamos a unidade de propósito? Porque o problema não é pensar diferente. O problema é não se submeter à influência transformadora do Espírito. Porque você pode até pensar igual como outra pessoa, mas se o Espírito Santo não estiver sendo o agente modelador de vocês dois, em algum momento a desavença vai aparecer e as intrigas, brigas e separação, com certeza, serão resultado disso. Então, quando olhamos para a igreja e vemos o resultado que temos hoje, o problema não é a diferença entre as pessoas, não é a diferença de personalidade nem de caráter. O problema é que falta a influência transformadora do Espírito agindo constantemente nos membros da igreja. Louvado seja Deus, porque a solução para esse problema ele já nos aponta em sua palavra. Busquem o Espírito, vivamos no Espírito, permitamos que o Espírito molde-nos e que ele seja o elo que vai trazer a união entre nós, à medida que olhamos para Cristo como nosso modelo e desejamos ardentemente a semelhança com ele. Amém? Louvo a Deus pela sua vida, pela sua participação, agradeço com muito carinho. Eu quero pedir a você que tenha só um pouquinho de paciência, porque nós vamos fazer o encerramento da nossa live hoje por volta de 12h20, 12h30, tá bom? Eu estou aqui resolvendo algumas demandas, então só vou poder acessar o Instagram nesse horário, tá? 12h20, 12h30. Aí eu vou mandar o link aqui no grupo, e quando eu mandar o link é porque a gente já vai estar pronto para entrar, tá? Um beijo carinhoso do seu irmão Wellington Ribeiro, e daqui a pouquinho estamos juntos no nosso encerramento.